Bom dia, Shalom Adonai. Estamos iniciando mais uma aula, mais um momento para aprender, construir e transformar. Aprender, construir e transformar. Hoje vamos para dar continuidade à proposta de um conteúdo em forma de playlist, de história da igreja. Vamos fazer uma abordagem histórica sobre o movimento anabatista, ok? Muito bem. Quando vamos falar e dialogar sobre o movimento anabatista, nós estamos falando de um período em que vai se trabalhar uma proposta de uma reforma radical. Tanto Lutero como Zwinglio, eles se queixavam, através dos séculos, que o cristianismo tinha deixado de ser, ou havia sido, no tempo do Novo Testamento, principalmente aquela questão sola scriptura, da identificação escriturística. Então, com isso, Zwinglio ia mais longe e se sustentava somente dentro de uma prática desenvolvida e proposta pela propositura de uma ampliação não só bíblica, mas como também teológica da própria formatização do movimento da reforma. Os primeiros anabatistas, ou como que surge a origem, como que vai ser o desenvolvimento histórico do anabatismo e do movimento anabatista, vai ser a partir do próprio Zwinglio. Zwinglio ele vai ser, vamos dizer assim, não onde vai nascer, mas vai ser aquela pessoa a qual vai inspirar o surgimento deste movimento. Porque com a proposta de uma visão mais, vamos dizer assim, radical e uma interpretação ainda mais, vamos dizer assim, contundente, Zwingli observava e seguia que era preciso fundar uma comunidade de verdadeiros crentes. Essa era a visão de Zwingli. E em sinal disso, até o ex-sacerdote, o George Blaurock, ele vai pedir a outros irmãos, como o caso de Greibel, que viesse a lhe batizar. Em 21 de janeiro de 1525, junto até com uma fonte que se encontrava no meio ali da praça de Zurique, Greibel vai batizar o Blaurock, E em seguida ele vai fazer o mesmo até com outros irmãos e vai começar então essa prática do batismo por imersão. Blaurock e Greibel e os demais que já tinham sido batizados, então eram os que administravam o rito do batismo, a ordenança do batismo nesse momento de princípio da prática no contexto histórico do cristianismo não vou dizer pós-reforma, porque ainda está dentro de um período dos primeiros anos de proclamação da reforma por Martinho Lutero. Então, dentro dessa proposta é que de imediato vai se dar o nome desse movimento de anabatistas, ou seja, rebatizadores. A grande proposta que estava por trás do nome era justamente a de rebatizadores. Naturalmente, até um nome que era exato, porque era uma proposta, uma suposição de rebatizadores que diziam que era necessário se batizar de novo, mas que o primeiro batismo não era válido, que era o batismo por aspersão, E também recebia
a confissão de fé em primeiro como único batismo. Então, em todo caso, a história vai identificar eles não como rebatizadores, mas como anabatistas, tá? O movimento anabatista, então, vai atrair uma grande oposição, tanto até por parte não só do catolicismo, até como dos próprios reformadores que ainda estavam presos à questão fixa de um batismo por aspersão. Vinda uma tal oposição, inclusive, comum dentro até de termos teológicos que eram debatidos e eram tratados para que surgisse uma declinação dessa proposta abraçada pelos anabatistas. O fato é que os anabatistas eles foram perseguidos porque eram considerados até subversivos, tá? Apesar de todas as reformas de Lutero e de Zwinglio, continuavam aceitando os termos fundamentais dessa relação entre o cristianismo e a sociedade e desenvolviam a partir de Constantino, tá? Então quer dizer que o que estava ocorrendo é que Zwinglio, o Ulrich Zwinglio, que foi um dos idealizadores e promovedores da reforma na Suíça, junto com o Calvino, e o Calvino vai entrar, vamos dizer assim, praticamente 2 décadas depois de Zwinglio, e Zwinglio vai ser o organizador teológico dos primeiros anos do movimento da reforma e vai trabalhar junto à reforma com esse propósito, até por propósito de tradução de textos sagrados como do Novo Testamento, tá? Ele vai trabalhar muito nessa questão, o Zwinglio. E o Zwinglio vai ser o reformador na Suíça. E ele, com algumas questões que discordava de Lutero, principalmente com referência à interpretação de alguns textos e algumas propostas textuais e doutrinárias de Lutero, vai ser radical em alguma das suas observâncias do Novo Testamento. Com isso e com essa prática mais radical, ele vai inspirar alguns seguidores dele a começar a criar e propor um novo padrão, que seria, no caso, o que originou o anabatismo, ou o movimento anabatista. Já com esta proposta em andamento, eles se tornaram subversivos. Por quê? Porque eles tinham uma visão doutrinária, uma visão de uma provocação radical até no aspecto da forma como interpretavam e praticavam a partir da leitura de alguns textos eclesiológicos e alguns textos centrais da doutrina neotestamentária, a partir da posição da soteriologia, da posição da pneumatologia, é que eles vão começar a ter ali um embate e vão formar o seu próprio movimento, o seu próprio segmento, tá? E aí vão ser considerados sim como uma facção, vão ser considerados como subversivos socialmente por estarem entrando com uma proposta do rebatismo que era causar nesse momento que estava ali 2 formas de batismo preponderantes na sociedade, como a aspersão, tá? Que era e também o próprio ritual do batismo católico. Então, automaticamente, tinha todo um conflito, uma discordância que era religiosa, mas acampava o socialismo, o aspecto social do movimento. E com isso a Europa vai começar
a ser dividida. Por quê? Porque os anabatistas vão começar a conquistar alguns espaços de regiões mais distantes e mais remotas da Suíça para poder causar uma força maior e um impacto maior para com as suas defesas e para com o movimento, a fim de chegar à frente e ter um resultado proponente concernente à defesa das suas doutrinas, ou das doutrinas ou dos sentimentos doutrinários que tinham os anabatistas. Quando é o ano de 1525, as regiões católicas da Suíça elas vão começar a condenar os anabatistas à pena capital. Já no ano seguinte, o Conselho de Governo de Zurique, tá, vai decretar também, vamos dizer assim, uma pena de morte para todos aqueles que praticassem o rito do rebatismo, ou que se declarassem rebatizadores ou automaticamente anabatistas. No ano de 1528, aí o Carlos V, que é o imperador desse período, ele vai decretar a pena de morte para os anabatistas, apelando, inclusive, para uma velha lei romana, criando a proposta donatista, tá? Segundo alguém se fizera culpável de rebatizar ou de rebatizar-se, deveria inclusive ser condenado à morte aquele que praticasse. Em 1529, então, os príncipes luteranos, na dieta de Spira, eles vão ser os que vão protestar, justamente um protesto organizado por alguns seguidores de Martinho Lutero, e vão aprovar um decreto imperial contra os anabatistas para que não viesse esse movimento a alcançar uma difusão maior. E essa proposta de rebatizar fosse extinta. Então, o único príncipe alemão que vai protestar formalmente, concordando e abraçando a proposta da dieta de Spears, que os luteranos vão propor e vão abraçar também a pena de morte, vai ser o Filipe de Hesse. Já alguns lugares na Saxônia, principalmente a Saxônia que tinha direito a voto, eles viviam do lado praticamente de Lutero, porque Lutero era um influenciador da Saxônia e tinha contribuído até para uma formação da gramática saxã, tá? Outros sim também é que eles vão considerar os anabatistas, além de rebeldes, eles vão considerar eles promovedores de um crime religioso com essas proposições de mudança do rito do batismo. Então, o número de mártires desse período que vão ser mortos por afogamento, por fuzilamento, por enforcamento e até muitos afogados nos mares, vai ser grande parte. Grande vai ser o número, porque essa foi o estopim de um conflito promovido não só pelo catolicismo, mas pelo próprio luteranismo e abraçado pelo Carlos V, que era imperador, e também pelo príncipe da Alemanha, no caso, o Henrique Hesse, tá? Então, com isso, é promovido, claro, uma perseguição que vai culminar na morte de muitos anabatistas. Mas os anabatistas não vão parar por aí. Por quê? Porque o movimento anabatismo vai ter o egresso de um grande apologeta e de um grande, vamos dizer assim, idealizador, não só da filosofia anabatista e da teologia anabatista, mas até da própria difusão e expansão do que ele defendia, porque ele era um grande orador, que é o Melchior Hoffmann.
Hoffmann, então, ele vai se tornar um dos mais proponentes e, vamos dizer assim, o responsável pela difusão e até impetração do anabatismo. Por quê? Porque o Hoffmann vai começar a ir por várias regiões e como ele tinha um poder de persuasão muito forte, ele vai começar nos cantões suíços, as regiões mais distintas de camponeses suíços e nas regiões mais afastadas da Suíça, por isso são denominadas de cantões, a conquistar um apreço, conquistar um interesse, um despertamento por tudo que ele tinha de crença, de doutrina e de ideal anabatista. E esse movimento, com o egresso e com o trabalho de Hoffmann, vai tomar uma proporção muito grande, vai conquistar grandes partes da região, não só da Suíça, mas também dos países escandinavos, como Holanda vai entrar a Irlanda, vai ser conquistada uma parte, vai entrar também uma parte da Alemanha setentrional, vai ser conquistada pelos trabalhos de Hoffmann. E então Melchior Hoffmann vai tomar uma proposição que vai ser um confronto muito bem organizado e de uma grande proporção a todos esses que eram contrários ao anabatismo, e automaticamente eles não conseguindo matá-lo, eles não conseguindo pôr fim no Hoffmann, porque ele já tinha tomado uma proporção social e um apoio de príncipes e um apoio de governantes muito forte, e o povo dos países escandinavos estava do seu lado, e com isso automaticamente ele vai ter, tendo esse apoio, ele vai ter todo um respaldo. Então a única forma que eles conseguiram fazer é prender, tá? É decretar uma prisão e encarcerar o Hoffmann. Mas encarcerando o Hoffmann não quer dizer que ele foi esquecido e que o seu legado foi apagado. Ele vai deixar, mesmo encarcerado e mais tarde vindo a morrer de morte natural, ele vai deixar um grande legado. E um legado que vai tomar uma proporção muito grande e mais tarde vai ter então um egresso do principal expoente do anabatismo, que vai ser, pós-Hoffmann, o Menno Simons. E o Menno Simons vai ser um ex-sacerdote católico que vai abraçar o anabatismo em 1536 e depois ele vai se tornar um dos maiores expoentes e quem sabe o principal expoente do anabatismo, e vai conseguir desenvolver não só o arcabouço doutrinário. Ele não era, o Menno Simons, um teólogo por excelência, mas ele vai ser o responsável por escrever uma das principais obras doutrinárias, que seria não seria propriamente uma teologia sistemática, mas seria uma bula de doutrinária em que ele vai organizar as principais doutrinas do anabatismo e vai construir, vamos dizer assim, uma literatura que vai ser não só utilizada como a fundamentação teológica do anabatismo, mas também como um manual doutrinário, dogmático do anabatismo. Vai ser como se fosse de uma forma mais verbal e de uma forma mais coloquial, seria o texto, o manual ou compêndio de textos centrais, que seria o credo anabatista.
Então, o credo anabatista é construído a partir de Menos Simons, e Menos Simons vai então ser o responsável pela difusão e divulgação deste credo, que vai se espalhar por toda a Europa setentrional e Europa também oriental, e aí vai se tornar mais forte do que era, vai tomar uma proporção extraordinária e vai abrir caminhos no século XVI, XVII, XVIII para o surgimento, a partir do anabatismo, de uma denominação que essa é, quem sabe, a principal ação eclesiástica, missional do anabatismo, que é fundar a ordem dos irmãos menonitas. E automaticamente, no século XIX, 18 e 19, vão crescer, vão alcançar a Europa, vão alcançar a América do Norte, vão chegar na América Central, vão chegar na América Latina, e hoje os irmãos menonitas estão por toda a parte. Então, o movimento anabatista foi um movimento de grande importância, grande significado e de grande envergadura para esse momento paralelo à Reforma Protestante. Dentro da Reforma da Suíça iniciou, depois foi se desenvolvendo a partir da Suíça, alcançando outros espaços dentro da Europa e tomando a proporção a nível mundial a partir de Menos Simons, que foi o seu grande, vamos dizer assim, não vou dizer idealizador, mas foi o seu grande, vamos dizer assim, mentor e organizador teológico e o responsável para a expansão e para até, vamos dizer assim, implantação e solidificação do anabatismo dentro da Europa, e com os legados contraídos de Menos Simons, com os que eles que abraçaram a causa, que se tornaram os discípulos, os líderes do anabatismo pós Menos Simons, aí vai tomar a proporção que tomou, vai tornar-se mais tarde a ordem dos irmãos menonitas, e aí vai tomar toda uma construção eclesiástica no aspecto organizacional, administrativo, que vai ter um outro prospecto ainda muito maior a ser estudado pela conquista, a emancipação e pela estruturação e a ação missional do movimento menonita, tomando assim parte de, podemos dizer, de todos os continentes e estando presente em todos os continentes. Mas isso aí ficaria para uma aula seguinte, falando só sobre os irmãos menonitas, ok? Então, obrigado a todos. Essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o movimento anabatista.